voltando aqui na aula, pessoal, aqui do nono ano aí de vocês, tá? Eu tinha pedido... Ó, pessoal, fica até melhor também, só para finalizar o assunto que eu estava falando antes, até para a gente se achar, porque hoje, por exemplo, eu quero achar a aula 3 de geografia. Aí tem que ficar descendo, procurando. Eu tenho que fazer isso, vocês também têm que fazer isso, e às vezes demora um pouco, né? Agora não. Desse jeito aqui, ó, vai ser somente de geografia. Aí vocês vão entrar também na de matemática, só matemática, espanhol, só espanhol. Fica até mais fácil para vocês e para nós, professores, também, tá? Mas só para a gente finalizar aqui, tá? Essa aula 5, que fala sobre os movimentos migratórios, eu passei para vocês semana passada, né, a explicação. Tinha até enviado um slide antes das férias, que isso aqui é um conteúdo antes das férias, tá? Sobre os movimentos de migração da Europa, o que leva mais as pessoas a irem para a Europa, né? O que são movimentos migratórios, na verdade, o que é migração, imigrante e imigrante, tá? Pedi para vocês fazerem os exercícios. Alguém não conseguiu enviar os exercícios aqui, porque sobrecarregou, não conseguiu enviar? Alguém tentou e não conseguiu? Tá, então os que não enviaram é porque não fez, né? Então preciso que vocês me enviem. Preciso que vocês façam e me enviem essa atividade por aqui, que é esse módulo aqui, ó. Que é o módulo 28, né? Movimentos de migração, tá? Ok? Eu ia corrigir hoje com vocês, mas eu acabei explicando para vocês essas salas de aulas novas, tá? Então, como eu já expliquei os movimentos de migração para vocês na quarta-feira, hoje eu só vou detalhar um pouquinho sobre o outro módulo, tá? Que é o módulo 29 e 30, que é a Organização da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Se vocês observarem aqui, ó, os dois módulos era para vocês fazerem as atividades. Então, assim, quem não fez ainda as atividades dos dois módulos, na verdade, do módulo 28, do módulo 29 e 30, que está junto, 29 e 30, vocês têm que fazer e me enviar até quarta-feira. Vou dar uma data limite aqui de novo, tá? Me enviar por aqui, ó, por favor. Me enviar por aqui. Professor, eu não estou conseguindo enviar. Se não conseguir é porque realmente aí está sobrecarregado, né? O Drive está cheio de arquivo de vocês, dos professores. Por isso que a gente separou as salas de aula, para melhorar para todo mundo, tá? Se não conseguir enviar por aqui, aí vocês me avisam, tá? Pelo WhatsApp, pelo grupo, enfim, para vocês me enviarem a parte, tá? Para eu finalizar essa aula, porque a partir de agora eu vou colocar aulas novas aqui, ok? Tudo bem? Movimentos migratórios, ficou alguma dúvida na semana passada? Não? Não. Então tá. Se Não. eu fizer uma provinha surpresa, vocês vão me dizer o que é imigrante e imigrante? Qual a diferença de um para o outro? Fiz uma pergunta geral. Alguém me responde? Você entra no país e imigrante quando você sai do país? Fala de Ou novo, o contrário? Lucas. Fala de novo. Imigrante é quando você sai do país e imigrante é quando você entra no país? Exatamente. Tá? É que eu tava falando, professor, e bugou o microfone. Ah, eu não vi. E o que atrai mais, o que leva muitos imigrantes hoje para a Europa? Qual é o Trabalho. Oportunidade de emprego, as economias e o principal? fábrica, trabalhar. Trabalho. Oportunidade de emprego. Oportunidade de trabalho. Exatamente. Buscar uma vida melhor. Exatamente, através do trabalho. É isso mesmo, tá? Então, vocês estão bom aí em questões de migrações europeias, tá? No continente europeu. O outro módulo, aí se vocês puderem me acompanhar na apostila, por favor, fica mais fácil para vocês. Eu tenho aí a Organização da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. É no 3, né, professor? É no 3, né? Não, é no 4. É no livro 4 já. 4. Ah, bom. Tá? Deixa eu só desligar o microfone aqui de vocês. Bom, gente, pós-Segunda Guerra Mundial, não sei, só dá... O Murilo, dá só um joinha aí para mim, não precisa falar não, só um joia porque eu tô vendo você aí. O Rogério já falou de Segunda Guerra Mundial com vocês? Já tiveram Segunda Guerra Mundial? Já, então tá. Então vocês vão entender um pouco o que eu tô falando aqui. Quando eu falo sobre organizar a Europa no pós-guerra, estou falando em 1945, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, tá? O mundo teve duas guerras mundiais. A primeira foi em 1914 até 1918. Em 1918 até 1939, eu tenho um período aí de 21 anos. Esse período a gente chama de período entre guerras, né?
foi o período de 21 anos que a Europa estava tranquila, entre aspas, né? Se preparando de uma certa forma para uma Segunda Guerra Mundial, que aconteceu 21 anos depois, em 1939. Então, a Segunda Guerra Mundial é de 39 a 45, tá? Segundo o texto aí, diz o seguinte: a Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas em toda a configuração espacial do continente europeu. Após seu fim, em 45, as fronteiras europeias mudaram, assim como os aspectos sociais, políticos e econômicos do continente, fazendo a Europa empreender uma reorganização de seu espaço até atingir a forma atual. O continente europeu, ele não era dessa forma. Até 1914, se vocês observarem aqui esse mapa, tá na apostila de vocês, mas eu vou dar mais um zoom aqui. Ó, esse mapa aqui era até 1914. Nesse mapa aqui, eu não tenho a Alemanha, formado o país Alemanha, né? Tem o Império Alemão. Eu não tenho a Polônia, eu não tenho a Iugoslávia, eu não tenho a Bósnia, eu não tenho a Lituânia, os países bálticos, né? Olha como é os países aqui na Europa. Vamos contar aqui, vamos lá. Eu tenho Reino Unido, 1, 2, 3, a Espanha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Temos 18 países, entre eles alguns impérios, né? Tanto o Império Alemão Professor, como o Império Russo. Oi. é que o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão se dividiram, né? Se dividiram em vários outros países, é isso. Dividiram em vários Até países. 1914, eu tenho essas regiões, 14 regiões. Pós Segunda Guerra Mundial, 1945, vai surgir outros países. Atualmente, hoje, a Europa tem 50 países. 50 países? 50 países. Porque surgiu vários outros países, né nesse período aí do pós-guerra, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando. Deixa eu voltar aqui para o texto. A alteração mais significativa das fronteiras europeias no contexto europeu pós-guerra ocorreram nos países da Europa Central e do Leste Europeu, que é essa parte aqui, ó, Europa Central e Leste Europeu. Foi onde teve aí mudanças significativas, né, alterações aí. Onde a expansão do exército alemão foi mais intensa e significativa, levando a uma fragmentação territorial e a perda de território de diversos estados europeus. Tá? A consolidação e a fragmentação dos territórios europeus. Aqui a gente já consegue ver alguns países que já surgiram aí em 1949. Se pegar esse mapa aqui, ó, de 1914... e comparar 1949, olha aqui os países novos que surgem na Europa. Isso porque está faltando aqui, tá? Ainda tem países aqui que vão aparecer perto da Rússia, tá? Durante o período da União Soviética, né? Só voltando aqui para a gente entender um pouquinho. Durante os séculos 18 e 19, os territórios europeus apresentavam configuração um pouco diferente daquela que tem atualmente. Foi nesse período que a Itália e a Alemanha se unificaram e se consolidaram como países, tá? Por isso que temos aí a unificação alemã e a unificação italiana. Vocês já tiveram isso em história? A unificação da Itália e da Alemanha? Tiveram, gente? Algo, pelo menos o nome vocês lembram? A unificação alemã e italiana? Esse território que hoje é Itália sempre existiu, mas não levava o nome Itália. Eram vários reinos dentro da Itália. A mesma coisa na Alemanha. Entre o século XVIII e XIX, tivemos aí essa unificação, né, desses territórios, né? Eles se tornaram países. Alguém ligou o microfone aí. Desliga para mim, por favor. Essas alterações territoriais, perduraram durante um bom tempo, e as duas guerras mundiais tiveram grande influência nesse processo, até o fim da primeira. Guerra, deixa eu separar aqui para vocês. Guerra, estavam estabelecidos na Europa 3 impérios diferentes. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. No período aqui dessa Primeira Guerra, tivemos 2 impérios fundamentais, né, durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Que é o Império Russo, o Império Alemão e o Império Otomano.
Não, desculpa. O Império Russo, o Império Austríaco, né? O Austro-Húngaro, né? E o Império Otomano, tá? O Império Alemão não conta porque a Alemanha já era Alemanha nesse período da Primeira Guerra Mundial, né? A gente coloca aqui como Império Alemão porque alguns países, algumas partes do território do Império Alemão vai se tornar países, tá? Como a Polônia, por exemplo, que surge aí como um país fundamental aí que vai levar o início da Segunda Guerra, tá? Mas aqui eu tenho os impérios, tá? O Império Austro-Húngaro formou-se no século XIX e manteve-se até o início do século XX. Abarcava os reinos da Áustria e da Hungria. Então, tem o país que hoje é a Áustria e hoje que é a Hungria, antes era unida, por isso Império Austro-Húngaro, tá? Que eles eram unidas, tá? Além das partes de outros territórios europeus, como a Alemanha, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Ucrânia, Sérvia, Croácia, Bósnia e a Romênia, tá? Esse império esteve diretamente envolvido nos conflitos da Primeira Guerra Mundial, pois o assassinato de seu arquiduque Francisco Ferdinando, no ataque de Sarajevo, né? Engasguei, gente, Sarajevo, que é uma cidade ali do sul da Áustria, né? Do Império Austríaco, né? Ele foi assassinado ali, que levou aí o estopim, né? Do conflito armado, do qual o Império Austríaco saiu derrotado. Com o fim da Primeira Guerra, né? O Império Austríaco perdeu diversos territórios e foi dissolvido. Restaram de uma formação dois principais países independentes, que foi a Áustria e a Hungria. Vocês lembram que o início da Primeira Guerra Mundial foi o estopim, né, o que levou o início, né, vários motivos, mas o estopim foi a morte de Frederico Ferdinando, né, Francisco Ferdinando, né, ele era o herdeiro do trono austríaco. Ele foi assassinado por um sérvio e acabou, de uma certa forma, o Império Austríaco declarando guerra à Sérvia, né? A Sérvia era protegida e tinha como aliada a Rússia. Então, a Rússia declara guerra ao Império Austríaco. A Alemanha, que era aliada ao Império Austríaco, declara guerra à Rússia. A França, que é aliada da Rússia, declara guerra à Alemanha. E assim começa a Primeira Guerra Mundial. Aí entra a Itália, entra o Reino Unido, Estados Unidos, e aí se inicia aí a Primeira Guerra Mundial. Isso vocês lembram, né? Alguém me diz aí um ok? Alguém me diz um ok aí, gente? Vocês entenderam o que eu falei? Ok. Então tá bom. Tá? Então esse aí foi o Império Austro-Húngaro, tá? No final da Primeira Guerra Mundial ele se dividiu em dois, principalmente a Áustria e a Hungria, tá? Lembrando que Adolf Hitler nasce na Áustria. Hitler, gente, vocês tiveram acho que aula de Segunda Guerra Mundial, então já ouvi falar de Hitler. Muitos acham que ele Ele queria ser pintor. e muitos acham que ele era alemão. Ele não era alemão, ele era austríaco. Olha que incrível, né? Ele não era alemão. Né? Ele foi um dos líderes, um dos principais líderes do nazismo na Alemanha nazista, né? Mas Hitler não era alemão, ele era austríaco. E ele era pintor, tá? Tem o Império Otomano. Oi. Então, por que ele foi um dos líderes na Alemanha, sendo que ele era austríaco? Porque nesse período não importava a sua nacionalidade. E sem falar que o Império Austríaco tinha uma grande parceria, né? Sempre teve, até na Segunda Guerra Mundial depois, com a Alemanha. Então, assim, austríacos e alemães era como se fosse um só. Eles tinham a mesma visão de mundo. Deu para entender? Antigamente podia, sei lá, o Bolsonaro ser presidente dos Estados Unidos. Tipo isso, né? Sim. Se ele tivesse... Nossa, era muito liberado. Não, mas assim, não tão liberado também, né? Tipo, os alemães compraram a ideia de que Hitler trouxe. Hitler trouxe uma ideia de um mundo mais justo na visão alemão, né? Mas injusto para outras pessoas, para os judeus, os negros, né? Enfim, para os inimigos que ele considerava inimigo. Mas né? por que eles... Mas até hoje eu não entendo. Por que eles não gostavam dos judeus? Que alguns eram brancos? Principalmente porque os judeus estavam numa região que não pertencia a eles, pela visão de Hitler. Por exemplo, olha aqui na Primeira Guerra Mundial. Olha o tamanho... Deixa eu aumentar aqui. Olha o tamanho da Alemanha. Tá vendo a Alemanha aqui, né? Sim. Ok. Lembra do Tratado de Versalhes, né? Sim. O Tratado de Versalhes levou a Alemanha a ficar pobre, humilhada, né? E uma das cláusulas do Tratado de Versalhes era a Alemanha perder território. Olha como era a Alemanha no início da Primeira Guerra Mundial
Já era olha, pequena. e olha aqui, pós-Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. Aqui eu tenho a Polônia. Essa região aqui, que é a Polônia, é essa parte aqui. Esse território pertencia à Alemanha em 1914. 1939, quem morava aqui, que se tornou um país, a Polônia, eram os judeus. O início da Segunda Guerra Mundial foi a invasão de Hitler, tá, na Polônia, porque Hitler queria recuperar o seu território, que era a Polônia, que pertencia à Alemanha antes do Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra Mundial. Então, obviamente, quem mora na região da Polônia ia ser, de uma certa forma, perseguido, né, massacrado, né, e foi o que aconteceu com os judeus. Um dos motivos, tá? Tem outros. Professor, eu conheço um judeu. Gente, quem colocou essas bolinhas... Espera um pouquinho. Quem colocou essas bolinhas aqui, por favor, tem como vocês tirarem? Obrigado. Não, não fui eu, não. Não, já tiraram. Tirou. Pode falar, Professor, Bruno. eu conheço um judeu que acho que eu conheço esse judeu. Ele já teve no Holocausto. Ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. Caramba, Buiu. Nossa, mas ele bem velhinho, né? É, bem velhinho. Ah, sim. Bem senhor. Senhor, né? Gente, Com aí 123 anos. eu tenho o Império Otomano. O Império Otomano é na região do Oriente Médio. Então, aí, ó, o Império Otomano teve origem turca e surgiu durante o século XII, lá no período feudal, na Idade Média. Expandindo-se para a costa norte africana, levando lá o islamismo, a religião, tanto que o norte da África, hoje a religião ali oficial é o islamismo, né, os muçulmanos. Norte da África, parte da Ásia Menor e da Península Arábica e do leste europeu, né, na região do Cáucaso e dos Balcãs, né, a região que hoje ali pertence à Turquia, a região ali da Grécia, né, essa região aí do Império Otomano pertencia a eles. Sua dissolução ocorreu no período entre guerras, né, entre 1914 até 1939, os 21 anos aí de uma guerra para outra. Após seu enfraquecimento na Primeira Guerra Mundial, quando se aliou ao exército alemão. Derrotado nos conflitos, teve de entregar diversas áreas de seus domínios, principalmente do Oriente Médio, que passaram a ser controlados por franceses e ingleses. Então, muitas regiões aqui do Oriente Médio, pós Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que perdeu a guerra, porque estava do lado da Alemanha, acabou perdendo a guerra junto com a Alemanha, e no Tratado de Versalhes também eles foram obrigados a darem as suas terras do Oriente Médio aos cuidados dos ingleses e dos franceses, tá? Essa região do Oriente Médio aqui. Como o Império Otomano teve longo período de existência, diversas áreas europeias ficaram sob domínio por diferentes períodos em diferentes épocas, né? Porque aqui há muitos anos, né, milênios, séculos, né, de uma cultura, uma ideologia muçulmana. Então, um europeu querer entrar aqui e implantar seu sistema não funcionou muito bem, mas militarmente eles dominaram muito. Hoje, quem domina mais essa região, quem é? Qual é o país que domina bastante ali a região do Oriente Médio, que tem uma grande influência ali, forte, atualmente? Qual é o país, gente? Estados Unidos. Estados Unidos tem uma grande influência aqui no Oriente Médio hoje, tá? E o Império Russo, né? O Império Russo formou-se no século XVIII e estendeu-se pelos continentes europeus, asiáticos e americano, tá? Oi. Porque os Estados Unidos, alguns países, têm uma embaixada em Israel? Não entendi. Fala de novo que cortou sua pergunta, Renan. Porque Estados Unidos, acho que o Brasil também tem embaixada em Israel. Não, embaixada tem em todos os países. O Brasil tem embaixada em todos os países. Os Estados Unidos também. Todos os países têm embaixadas em todos os países. Porque precisa ter um representante naquele país. Então, por exemplo, o Brasil tem embaixada americana, francesa, inglesa, canadense, mexicana, do Uruguai, Argentina. O Brasil também. Qualquer país que você for, Renan, do mundo, e você precisar ir até embaixada, você tem a embaixada do Brasil lá. Somente em países que tem uma ditadura que não tem. Por exemplo, a Coreia do Norte já não tem uma embaixada lá, de nenhum país, porque é um país ditatorial, entendeu? É uma ditadura, um regime lá. Oi. Aula passada eu tive uma dúvida, só que não tinha como eu perguntar por causa que meu microfone bugou. Aí eu mandei no chat. A verdade é que para você ir para os Estados Unidos, eles olham sua condição financeira, tipo, que você mora num bairro bom no Brasil,
se você tem dinheiro para ir para lá? Sim. Eles não deixam entrar qualquer pessoa. Entendeu? Beleza. Gente,